Fala, moçada! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de circuitos elétricos. Aula passada, nós fizemos uma pequena introdução do que é o circuito elétrico, do que é um circuito elétrico de corrente contínua e de qual é o objetivo de analisar um circuito elétrico. Então, respondendo essas duas questões, o circuito elétrico a gente entende como um caminho fechado onde as cargas elétricas percorrem, e o objetivo principal em analisar circuito é encontrar correntes elétricas que passam aí pelos dispositivos, tá certo? Esse circuito ele pode ser um circuito simples, ele pode ser um circuito mais complexo, mas o objetivo principal é sempre analisar correntes elétricas. É claro que, muito embora nós temos outros dispositivos que medem outras grandezas como a tensão elétrica, como a resistência elétrica, a capacitância em um dispositivo, mas no geral a análise principal é da corrente elétrica que flui nesse circuito. Então, a aula de hoje nós vamos utilizar uma ferramenta muito importante na análise em circuito, que é você transformar um circuito contendo um certo número de resistores em série e você adaptar esse circuito para ele ficar mais simples, transformar esse circuito num circuito mais simples que você possa então encontrar essa corrente elétrica e encontrar outras propriedades do circuito. Então a ideia agora vamos analisar quais são os tipos de associação de resistores que nós conhecemos. Tá? Vou adiantar para vocês que são dois tipos básicos de associação de resistores em um circuito. Nós temos os circuitos onde os resistores estão em série, né? Aqui nós temos um circuito que é esse tipo, né? Circuito em série. Nós vamos ver no próximo slide que esses resistores podem estar em paralelo, tá certo? Então, a princípio você pode ter esses dois tipos de associação, em série e em paralelo. É claro que quando você tem circuitos onde eles podem estar em série e em paralelo ao mesmo tempo, você tem um circuito que a gente chama de misto. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai ver são resistores em série. Então, considerem aqui o circuito. Vemos que o circuito aqui nós temos aqui a bateria, polo positivo, polo negativo, corrente saindo aqui do polo positivo, indo até aqui no ponto A. Entre o ponto A e B nós temos um resistor R1, entre o B e o C nós temos um resistor R2. Tá? Qual a característica principal aqui de um circuito em série como esse? Aqui é um circuito simples, né, de uma única malha. A malha é esse percurso aqui onde a corrente faz, né, esse caminho fechado aqui onde a corrente faz, a gente chama de malha. E o que a gente pode observar aqui é que os dois resistores R1 e R2 estão em série. Eles estão em série no mesmo caminho, aqui no mesmo, numa ligação linear, aqui, digamos assim. Então essa corrente ela vai passar e por conservação de carga, por conservação de corrente elétrica, não há nenhum ponto onde a carga vá se acumular aqui entre os pontos A e C. O que isso significa? Significa que a corrente elétrica que passa no resistor R1 e em R2 é a mesma corrente elétrica. Então a corrente elétrica I vai ser a mesma I1 e I2, ou seja, a corrente que passa no resistor 1 e a corrente que passa no resistor 2 é a mesma que flui em todo o circuito. Tá? Então a ideia de você analisar e tentar transformar esse circuito num circuito mais simples é transformar esses dois resistores num único resistor que a gente chama de um resistor equivalente. Tá? Então quando nós formos calcularmos essa resistência final, a gente vai chamar essa resistência de resistência equivalente. Tá? No caso do circuito em série, vejam o seguinte: a tensão que é fornecida na bateria, ela é igual à soma das tensões aqui R1 e R2, ou seja, a tensão V ela é igual a V1 mais V2. O que seria V1 e V2? Seria a diferença de potencial, né? A diferença de potencial em V1 e também a diferença de potencial em V2, ou seja, o que é fornecido de tensão para a bateria é consumido aqui, em termos de tensão, no R1 e no R2. Tudo bem? A gente poderia ver que, em termos de equação, das equações, lembrando aqui que isso aqui representa a primeira lei de Ohm, a tensão fornecida pela bateria é igual a, olha aqui, I vezes R1 é o que eu chamei, né, eu falei agora há pouco, eu vou chamar de V1. E o I
vezes R2, né, pela propriedade aqui distributiva, seria o meu V2. Então, V1 mais V2. Né? Então, como V é R vezes I, então a gente já colocou aqui I, R1 mais R2. Tá? Então, a tensão que é fornecida pela bateria vai ser igual a I, R1 mais R2. Agora, vejam o seguinte. Essa resistência equivalente aqui, ela pode ser encontrada, né, simplesmente pela soma das resistências. Então, a minha resistência equivalente, ela é a soma dos resistores. Tudo bem? Então, anotem essa equação, ela é importante. E para um caso geral, onde eu tenho aqui um número qualquer de resistores, né, eu vou ter que a minha resistência equivalente é simplesmente um somatório de todas as resistências em série. Tá? Então, quando eu tenho resistências em série, eu só somo as resistências. Tudo bem? Essa, então, é a nossa resistência em série. Quando nós, agora, temos uma situação em que, vejam que os dois resistores agora, eles estão em paralelo aqui com a minha bateria. Né? Eu tenho a bateria, V, tenho aqui os terminais do resistor R2, A e B. Vejam que o resistor R2 está em paralelo com R1, né? Em paralelo com a bateria. Qual a característica aqui principal do sistema em paralelo? A diferença de potencial V1, V2, ou seja, a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 e do resistor R2 é a mesma diferença de potencial da bateria. Tá? Quando você tem um sistema em paralelo, a diferença de potencial aqui da bateria vai ser a mesma diferença de potencial aqui em A e B, né? E aqui entre os terminais do R1. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Quando a corrente elétrica ela sai aqui do polo positivo da bateria, ela vem como sendo a corrente I, ou seja, o I total. Quando chega nesse ponto aqui, nesse ponto A aqui, isso aqui é o que a gente chama de um nó. Um nó é uma região onde você tem a ligação aqui de mais de dois fios, né? Dois fios condutores. Eu tenho esse fio condutor e aí a corrente elétrica ela se divide. Então o nó ele consegue dividir a corrente elétrica aqui. Então a corrente elétrica ela vai corrente I1, né, aqui para cima, que é a corrente que passa no resistor R1, e você tem a corrente I2, que é a corrente aqui que passa no resistor 2. Tudo bem? Então a corrente passa aqui no resistor 2 e a corrente passa aqui no resistor 1. Tá? Então I1 e I2. E aí no ponto B, as duas correntes se encontram, o B também é um nó, e aí a corrente volta aqui sendo a corrente I total. Tudo bem? Então, no caso do sistema de resistores em paralelo, a diferença de potencial, só lembrando, nos terminais dos resistores são iguais, é a mesma diferença de potencial da bateria. Tudo bem? Então, a ideia de você analisar esse circuito e simplificá-lo é transformar essas resistências em paralelo numa resistência equivalente. Tá? Então, como é que a gente encontra essa resistência equivalente? Vejam o seguinte, como a corrente I total, por conservação de carga, ela tem que ser igual à corrente I1 mais I2, porque não há como a carga se acumular aqui, então a carga I1 mais I2 tem que ser igual à carga I total por conservação de carga. A gente sabe pela lei de Ohm que a corrente é igual à tensão sobre a resistência, então I1 é V sobre R1, mais o I2 é V sobre R2. Como eu falei, essa diferença de potencial V aqui, que está com R1 embaixo, a gente poderia dizer que seria a tensão V1. E essa tensão aqui do V que está sobre o R2, a gente chamaria de V2. Mas como a gente já definiu aqui que é a mesma tensão, ou seja, nos terminais de R1 e R2 tem a mesma tensão V da bateria, eu posso colocar esse V em evidência. E aí eu vou ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, igual a V sobre R equivalente. Quem é então esse R equivalente? O R equivalente, né? Ou seja, a resistência equivalente aqui. Vejam que eu posso cancelar aqui as tensões, né? E aí eu tenho 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Então vejam que a resistência equivalente no sistema em paralelo tem essa cara aqui.
tudo bem? Então, se eu tenho I resistores em paralelo, para um caso em que tem vários resistores em paralelo, a quantidade de resistores em paralelo aqui é só eu fazer o somatório, 1 sobre RI, né? Então, R equivalente seria a soma de 1 sobre RI. Tudo bem? Então, vejam, gente, voltando aqui, só para finalizar, quando eu tenho resistores em série, eu somo as resistências, e quando eu tenho o meu sistema em paralelo, eu faço aqui a soma dos inversos, né? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tudo bem? Para a gente finalizar, vou deixar aqui como exemplo. Esse é um exemplo de um circuito simples, não é para calcular resistência equivalente. Eu quero só que a gente aplique aí nossas primeiras equações para analisarmos esse circuito. É um circuito de uma única malha, tem uma bateria V, uma corrente que circula no resistor, e a questão ela é bem simples. Diz que é um circuito que representa um esquema simplificado de uma bateria, de um carro, quando as luzes são deixadas acesas e o motor desligado. Então, determine a corrente I, a potência P e a energia fornecida pela bateria para um período de 4 horas. Tudo bem? Façam o exercício, tentem fazer, e aí vão as respostas para que vocês possam comparar. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Os próximos exemplos serão de resistência em série em paralelo. E aí ficamos hoje por aqui, tá bom? Fiquem bem e estudem. Tchau, tchau.